Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje temos um motivo especial para louvá-lo. Encerramento do ano da fé, que foi uma graça. Tenho certeza que para a igreja foi uma grande escola, onde nós muito aprendemos, rezamos e professamos assim de forma mais solene a fé. Uma série de programas do Anunciamos Jesus foi justamente sobre a fé para ajudá-lo a penetrar mais nesse dom que você e eu recebemos do batismo. A fé que é uma virtude teologal. Virtudes teologais são aquelas que nos relacionam diretamente a Deus, se referem diretamente a Deus e tem como Deus como fonte. A fé é um dom de Deus. As outras virtudes teologais, você sabe, a esperança e a caridade. Só que Jesus disse, na eternidade não haverá fé, não haverá esperança. A caridade sim, o amor, porque estaremos mergulhados na Santíssima Trindade, glorificando-a e nisto encontrando a nossa realização. Então, ao longo deste ano da fé, você foi chamado, meu irmão, minha irmã, a conhecer melhor o conteúdo do credo, a tomar consciência da sua vocação na igreja, a participar mais com a sua adesão àquilo que Jesus ensinou. Porque não basta ele ter ensinado se você não assume. E é na liberdade que você deve, pela fé, responder ao Senhor. Sim, isso nós vimos. Nós pertencemos a uma fé em que Deus se revela. Deus se manifesta, se dá a conhecer, dizendo quem Ele é e o que Ele quer de nós. Espera agora a nossa adesão livre. Por isso a gente dirá que o ano da fé, ele não termina agora. De certa forma, ele continua sendo vivido por nós. E temos que buscar, assim, alimentar cada vez mais a nossa fé. É um dom de Deus, mas dependendo da nossa fidelidade, poderíamos fazer com que este dom cresça. Como Deus nos dá uma sementinha, Ele quer que a gente adube, molhe um pouquinho de água de vez em quando, coloque no sol, para que daquela semente brota uma grande árvore que produza muitos frutos de santidade para a nossa salvação e para o bem da igreja. Nós vimos também isso. Na fé nós somos solidários. Nós recebemos um dom que nos torna irmãos numa mesma família. Somos responsáveis por este dom. E não podemos ficar indiferentes diante de tantas e tantas pessoas que nada fazem, que não conhecem a fé, que não amam a Deus. Cada vez eu me convenço mais e mais de que não há uma desgraça maior do que essa. Alguém nascer, viver um número de anos até relativamente grande, conhecer muita coisa, se aprofundar em muita sabedoria, muita ciência, e se morrer sem uma experiência profunda de fé, de que adianta isso tudo? Daqui a 100 anos, o que vai ficar? Daqui a 300 anos, daqui a 1000 anos, o que vai ficar? Vai ficar sempre aquilo que nós fizermos por Deus, por causa dEle. Então, esse ano da fé, na verdade, foi um grande exame de consciência nosso para nós nos perguntarmos, como eu me situo? Será que, se eu morresse hoje, Jesus me diria, ótimo, você foi fiel, vem servo fiel. Será que é isso que ele diria ou diria outra coisa? Deus não quer a condenação de ninguém, quer a salvação, mas quer a nossa adesão. E a pessoa pode pecar contra a fé. E sobre isso que eu vou querer falar no próximo bloco. Alguns graves pecados contra a fé, para a gente estar atento e caminhar sempre com a igreja. A igreja tem assistência do Espírito Santo. Caminhando com ela, não erraremos, não nos desviaremos do caminho, mas ao contrário, iremos para onde ela nos leva, para os braços de Jesus Cristo. E Jesus nos quer um dia apresentar ao Pai como grande conquista de sua vida, paixão e morte, de sua ressurreição,
como grande conquista de sua obediência. 2013, ano dedicado a vivenciar e renovar a fé. Instituído pelo Papa Emérito Bento XVI e finalizado durante o pontificado do Papa Francisco, esse foi um período de reflexão. O Ano da Fé tem como finalidade este reavivamento, ajudar os cristãos a fazerem novas leituras da Sagrada Escritura, da Bíblia, dos documentos da Igreja, do Vaticano II e, sobretudo, do Catecismo da Igreja Católica. A Igreja e Jesus Cristo exigem muito de cada um de nós uma resposta de vida, não uma resposta através de orações, de preces, de ajuda ao próximo, mas também uma resposta de vida de fé, uma adesão a Jesus Cristo e uma participação na vida missionária. É o que o Papa Francisco está insistindo nesse ano. Para o cônego, é de extrema importância que os fiéis entendam os ensinamentos da Igreja. Uma das dificuldades da Igreja Católica é tornar acessível todos os documentos da Igreja. Então, é muito importante que nós busquemos também, através de outros instrumentos, outros escritos, nós busquemos também escrever alguma coisa sobre o documento, fazendo com que o povo tome conhecimento daquilo que os bispos escrevem, daquilo que o Papa escreve. Eu escrevi um livro, então, sobre o Ano da Fé, para traduzir em algumas palavras mais simples para o povo aquilo que o Papa Bento XVI escreveu no documento Porta da Fé. Cônego Magalhães diz que, segundo a Igreja, viver a fé é um ato particular e que esse ano serviu para despertar esse sentimento nos fiéis. Nós somos discípulos missionários, temos que levar a igreja, a paróquia para as ruas, para o coração das pessoas e viver no meio da sociedade. Nós percebemos porque muitas dioceses, por exemplo, fizeram romarias para a Aparecida do Norte. Para fazer a romaria, era preciso fazer uma preparação anterior. Estudos, orações, novenas. Então, ao menos nesse ponto, nós podemos dizer que alguns frutos nós já podemos perceber na Igreja por causa do Ano da Fé proclamado pelo Papa Bento XVI. Viver tendo Cristo no centro da fé é o que fica de ensinamento. O Ano da Fé está terminando em novembro, na festa de Cristo Rei. Então, Jesus Cristo é o centro da história da salvação, o centro da vida da Igreja. Se lermos as cartas de São Paulo, nós vamos perceber que São Paulo só se preocupa com uma coisa: anunciar Jesus Cristo, provocar o encontro de cada um com Jesus, porque através do encontro vai haver uma mudança no interior das pessoas e uma necessidade de participação na vida da Igreja como discípulo missionário. Que este Ano da Fé possa trazer a todos os cristãos esta verdadeira decisão, opção de vida pela pessoa de Jesus.